Daniela Coelho. Vamos retomar nossa disciplina Capital Humano e chegamos na terceira competência, que é gestão de pessoas e sua relação com o comportamento organizacional. O que vamos ver nessa competência? Introdução ao comportamento organizacional, característica do comportamento organizacional, novos desafios e a estrutura do comportamento organizacional. Vamos começar com a definição. O que seria comportamento organizacional? Comportamento organizacional é o estudo do comportamento dos indivíduos e dos grupos dentro das organizações. Será que estudar comportamento organizacional é importante? Acredito que sim. Vimos nas competências passadas que as pessoas são um recurso fundamental dentro de uma organização. E o comportamento é inerente às pessoas. Sendo assim, quanto mais entendermos sobre o comportamento das pessoas inseridas na organização, maior vantagem teremos em relação a isso. Sendo assim, as pessoas e os grupos dentro das organizações passam a obter uma influência significativa no que diz respeito aos resultados da organização. Bom, nesse momento é importante a gente entender 3 razões essenciais para o estudo do comportamento organizacional nas organizações, obviamente. Primeiro são as aplicações práticas. O desenvolvimento de um profissional é essencial conhecermos o comportamento dele, desenvolver esse comportamento para que ele alcance efetivamente o seu desenvolvimento. Quem está dentro de uma organização, quem tem uma carreira profissional a ser desenvolvida, precisa conhecer fatores específicos do seu comportamento que possam efetivamente comprometer os resultados dentro de uma organização. Sendo assim, o comportamento humano contribui significativamente para o alcance dos resultados dentro da organização. A segunda razão seria o crescimento pessoal, que aí eu faço um paralelo com a primeira. O crescimento profissional, a partir do momento que você conhece o seu comportamento, faz uma autopercepção, um autoconhecimento, você consegue identificar talvez as suas falhas. E quando eu identifico as falhas, eu corro atrás delas para que possa minimizar o efeito dessas falhas, para que isso possa não comprometer nem ao meu crescimento pessoal, nem aos resultados da organização. E a terceira razão é o maior conhecimento. O que seria isso? Parece redundante a gente estar falando da importância do comportamento, mas quanto mais estudamos o comportamento organizacional das pessoas, maior será a probabilidade das organizações conseguirem ajustar esse comportamento. Ou seja, eu consigo, através de alguns subsistemas, lembra que nós estudamos os subsistemas de RH na competência passada. Então, através de alguns subsistemas, eu consigo identificar determinadas falhas de desempenho que estão acontecendo dentro da organização, e essas falhas podem estar diretamente ligadas ao comportamento organizacional. Então, quanto mais eu entendo o comportamento organizacional da minha organização, maior será a minha probabilidade de alcançar bons resultados. Precisamos entender algumas características do comportamento organizacional. A primeira delas é o seguinte: o comportamento organizacional ajuda a lidar com as pessoas nas organizações. Isso é fato. Já falo desde o início, quanto mais a gente entende o comportamento das pessoas, maior é a probabilidade de conseguirmos entender essas pessoas. Apesar de que, pessoal, o ser humano é um ser bastante indecifrável no que diz respeito ao comportamento. O comportamento, por mais que a gente tente prever, é sempre um mistério que vai acontecer no próximo segundo, que vai acontecer no próximo minuto. Mas quanto mais investirmos nesses estudos, maior será a probabilidade de êxito. Segunda característica: o comportamento organizacional utiliza métodos científicos. O que são métodos científicos? São estudos que são feitos para que possamos comprovar aquele conhecimento descoberto. Ou seja, comportamento organizacional parte do princípio de várias ciências, como a sociologia, como a antropologia, como a psicologia. E com isso a gente entende que o comportamento organizacional não é um achismo.
Ou seja, eu não acho isso. Eu tenho a certeza absoluta disto, porque isso está embasado cientificamente. Terceira característica: o comportamento organizacional adota uma abordagem sistêmica, uma abordagem ampla. O que seria isso? Como ela vem de influência de várias ciências, ela consegue também visualizar esse indivíduo de uma forma global. Ele não precisa necessariamente estar esmiuçando o comportamento desse indivíduo inserido em apenas uma situação. Eu consigo aumentar e eu consigo visualizar esse indivíduo como um todo dentro da organização. Que isso é que é importante. A gente não pode achar que a organização é composta por indivíduos que trabalham individualmente no seu espaço, no seu tempo. A gente tem que entender que todos precisam estar integrados num determinado objetivo. E a quarta característica é o comportamento organizacional, é uma disciplina científica aplicada. O que é isso? Nós conseguimos visualizar na prática aquilo que estamos dizendo. Um terceiro momento que é muito importante nessa competência são os novos desafios do comportamento organizacional. Será que o ser humano não muda? Será que o comportamento desse ser humano nunca muda? Eu acho que todos acreditamos que isso é possível, que isso existe efetivamente. Nós estamos num mundo altamente globalizado, nós estamos num mundo onde as organizações mudaram a sua concepção. Lembra da era da informação, que iniciou em 1990, estamos nela até hoje, onde a concepção das organizações enfatizou a importância das pessoas. Sendo assim, precisamos entender que alguns pontos que conseguimos visualizar no mundo de hoje interferem significativamente no comportamento organizacional. O que seria? Bom, a valorização do capital intelectual, o conhecimento. Esse assunto é o nosso assunto da quarta competência. Segura um pouco que vocês vão entender no momento devido. Mas eu posso adiantar que hoje em dia é dada uma importância significativa ao conhecimento que as pessoas usufruem. É o conhecimento que as pessoas conseguem trazer para a organização, contribuindo para os desafios da organização, contribuindo para o alcance dos seus resultados. Novas habilidades e competências. Será que o funcionário de hoje, dentro de uma organização, trabalha da mesma forma que o funcionário de 20 anos atrás? Eu acho que não. Hoje é exigido competências diferentes. Hoje é exigido habilidades diferentes, talvez de funções semelhantes, mas que precisam ser desempenhadas de forma diferente. E isso caracteriza uma mudança do comportamento das pessoas. Um exemplo simples em relação a isso é o que caracteriza a geração X e a geração Y. Isso não faz parte da nossa aula de hoje, mas é muito importante. Quem tiver curiosidade, faz uma busca na internet sobre o que significa geração X e geração Y. Vocês fazendo essa busca, vocês vão entender que o comportamento dessas gerações mudou de forma significativa. Talvez fique mais fácil o entendimento dessa disciplina a partir dessa concepção. Mudanças de perspectiva de cliente. Será que os clientes hoje estão mais exigentes? Será que hoje os clientes estão buscando qualidade no produto, qualidade no serviço? É um conjunto de características que os clientes vão em busca daquela organização. Eles não estão presos a uma determinada organização. Existem hoje várias que eles podem escolher. E eles vão escolher por quê? Eles vão escolher por uma qualidade, por algo que será mais produtivo para o seu consumo. Sendo assim, o comportamento dos funcionários dentro de uma organização também precisa ser alterado, buscando o quê? Qualidade. Por último, mudanças no aspecto de liderança nas organizações. A gente consegue visualizar isso de uma forma muito simples. A diferença entre chefe e líder. Era comum antigamente as empresas terem chefes, aquelas pessoas que tinham uma determinada autoridade e por sua autoridade determinava funções e atividades que os seus subordinados deveriam ter. Hoje,
nós encontramos nas organizações líderes, pessoas que não utilizam da sua hierarquia para comandar os seus subordinados. Ele comanda os seus subordinados de uma forma leal, justa, aberta, fazendo com que esses subordinados entendam a responsabilidade da execução de suas atividades. Sendo assim, o comportamento tanto dos líderes quanto dos subordinados também modificou. E a gente consegue entender que o comportamento das pessoas podem ser afetado por vários fatores. Fatores internos e fatores externos. O que seria isso? Deixa eu explicar rapidamente a vocês. Os fatores internos são os fatores que estão inerentes ao ser humano. Ou seja, seus valores, sua personalidade, suas habilidades, suas atitudes, são características de cada ser humano. E os fatores externos? Os fatores externos são os fatores do ambiente aonde esse ser humano está inserido. Ou seja, dentro de uma organização, o comportamento organizacional está sendo afetado por questões pessoais desse indivíduo e questões que são visualizadas no ambiente onde ele está inserido. Por exemplo, a cultura de uma empresa. O tipo de gestão de uma empresa pode modificar significativamente o comportamento. Existem empresas que são mais flexíveis no que diz respeito à sua cultura. Então, consequentemente, os funcionários eles são mais relaxados no seu comportamento, em detrimento a organizações que são mais rígidas, mais padronizadas, faz com que o comportamento de seus funcionários, consequentemente, também sigam esse mesmo padrão. Eu gosto de, nesse momento, comparar o comportamento do ser humano, que engloba todos esses fatores internos, com a teoria do iceberg. Se a gente parar para pensar, o que é um iceberg? É um gelo no oceano, vamos pensar assim, de uma forma bem prática, aonde o que a gente vê na superfície desse oceano é uma parte mínima do que tem o iceberg como um todo. Se a gente tira um raio-x desse iceberg, a gente vai ver que 10% do tamanho dele é o que é visível na superfície do oceano. E é isso que acontece com o ser humano. O que a gente visualiza desse comportamento é muito pouco diante de todos os fatores internos que afetam diretamente o comportamento deles. Então, só para a gente classificar de uma forma simples, a gente entende que existem os fatores dos valores, as atitudes, a personalidade, a motivação, a aprendizagem e a percepção que afeta diretamente. Se eu conseguir fazer um resumo desses fatores, eu diria o seguinte: os valores são essenciais para determinar o tipo de comportamento que aquele indivíduo terá na organização. E aí, para ficar mais fácil, vamos entender valores como os princípios, a ética desenvolvida por esse profissional. Outro fator, as atitudes. As atitudes desse indivíduo determinam quem ele quer ser dentro da organização. Revelam as avaliações positivas e negativas que ele entende dentro do ambiente organizacional. Personalidade. A gente sabe que o conceito de personalidade dentro do campo da psicologia é enorme. Não daria nem tempo da gente falar sobre isso. Mas cada indivíduo tem uma personalidade que é uma personalidade única. Pensa uma impressão digital, cada um não tem uma diferente? Personalidade é a mesma coisa. Claro que eu consigo ter pessoas próximas a mim que possuem traços de personalidade semelhantes, mas a personalidade nunca, sempre é diferente. Poxa, a gente sabe hoje em dia que cada vez mais os funcionários precisam se sentir motivados. Quanto maior a motivação, maior é a probabilidade de bons resultados. Quanto mais motivação, menor é a probabilidade, de desistir de alcance dos resultados. Então, a motivação ela é interna. Cada um tem a sua, mas ela pode ser estimulada pelos fatores externos da organização. Percepção. Percepção é o que nós entendemos do ambiente. A percepção ela está afetada significativamente pelos seus fatores internos e pelo que esse indivíduo visualiza desse ambiente.
e que é uma percepção dele. Necessariamente, essa percepção ela pode não refletir a realidade como um todo, mas precisa ser respeitada porque é a percepção desse indivíduo diante dessas condições. E por último, a aprendizagem. Poxa, cada dia que passa, um funcionário dentro de uma organização precisa aprender. Nós temos um subsistema que seria o de desenvolvimento, que é o treinamento e desenvolvimento, que é utilizado a aprendizagem. Será que um funcionário entrou numa empresa, executa uma atividade e não precisa mais de nenhuma aprendizagem de absolutamente nada? A gente sabe que não. Todo dia é um aprendizado, e que bom que nós conseguimos evoluir no nosso conceito profissional. Bom, com isso, eu termino a minha competência, a terceira. Espero que eu tenha conseguido abranger um pouco todo o conteúdo necessário para a aprendizagem de vocês e eu espero vocês na próxima competência. Tchau!